Então vamos lá, artigo 4º, Kitsushūhan Naru, né? Recitar o Hallel. Hallel é recitado em Rosh Chodesh. O que é o Hallel? Hallel é um compêndio, é um grupo de leitura de salmos separados para o dia de Rosh Chodesh, tá? Então, naturalmente, você vai estar realizando nesse momento a oração da manhã. No final da parte chamada Amidah, dentro da oração da manhã, Shacharit, vai ter uma legenda indicando você para fazer a leitura do Hallel. Lá na página 62, o final da Amidah, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Esse é o final da Amidah, página 62, Sidur Sefaradi. Essas letrinhas aqui embaixo vai estar a orientação no Rosh Chodesh, e em Hanukkah continua-se com o Hallel na página 367. Então, o Hallel ele é recitado no Rosh Chodesh, né? E continua aqui, né, na página 367. Não vai ser difícil de achar, porque a página separada para o conteúdo de Rosh Chodesh, ela está bem marcadinha assim, ó. Então vocês vão achar bem tranquilamente. E diz: essa oração precisa ser recitada de pé, sem interrupção. A pessoa deve procurar recitá-lo com o público. Sendo assim, quando ela chega à sinagoga e a congregação está perto de proferi-lo, ela deve primeiro proferi-lo com o público e depois rezar. Ou seja, quando você iniciar a leitura do Hallel em pé, né, você não pode ser interrompido. Se você chegou na sinagoga atrasado e a sinagoga começou a realizar a leitura do Hallel e você ainda não orou, não fez as suas rezas, você primeiro faz a leitura do Hallel com toda a comunidade e depois faz as suas rezas. E continua aqui, né? Só para explicar, por que precisa ter um público, né? Vamos supor que você não foi para a sinagoga, você está em casa. Porque existe dentro da leitura do Hallel uma parte responsiva. O que é isso? É uma parte em que você fala e alguém responde. Que essa parte, ela é um versículo que diz assim: Rodul Adonai Kitov. Agradeçam a Hashem porque ele é bom. Isso vai estar dentro da leitura desses salmos, nesse grupo chamado Hallel, de trechos, né? E então, aqui o Rabino Shmuel Gansfried, ele traz a perspectiva de que você precisa falar e alguém precisa responder essa fala. Por isso que ele diz para você procurar um grupo de pelo menos 2 pessoas, tá? Mas claro, né, se você estiver em casa e você estiver sozinho, né, não tem alguém para poder responder, isso não deve impedi-lo de realizar a leitura do Hallel. Então, alguém que recita o Hallel individualmente deve procurar recitar o versículo Rodula do Kitov diante de 2 pessoas para que elas repitam o versículo, né? É o que eu acabei de dizer, né, sobre essa explicação de recitar o Hallel sozinho, né, e você recitar no mínimo com 2 pessoas. E eu repito, né, na sinagoga você está recitando em público, em casa, se você tiver familiares, recita com essas pessoas. Se, enfim, cada situação é situação e você não tem ninguém em casa, ainda assim, isso não deve impedir você de ler o Hallel, tá bom? Isso não é uma proibição para você ler o Hallel. Então, e termina aqui o nosso ensinamento quanto à recitação do Hallel na casa do enlutado, Rashi nos livre, isso será explicado no capítulo 207. Então, mais à frente a gente vai aprender sobre se pode ou não recitar o Hallel, a leitura desses salmos, na casa de um enlutado, Deus nos livre, né? Então esse foi o artigo 4º. Vamos para o próximo. Shalom.